Olá, sejam todos bem-vindos aqui no nosso espaço, no nosso cantinho. Que prazer receber você mais uma vez aqui. Olha, não sai daí não, porque nós vamos falar de um assunto que vai mexer com o seu coração. Tem alguém apaixonado aí? Tem alguém amando aí? Nós vamos falar sobre a paixão. É paixão ou é amor? Meninas, tudo bom com vocês? Tudo bom, Tudo bem, tudo bem. Estou muito feliz. Hoje estamos com um grupo totalmente feminino para falar de um assunto que mexe com os nossos corações. Mas antes eu vou pedir para você entrar lá no nosso Instagram e começar a acessar @maisconexão com Nívia Muniz e comece a nos seguir. Também vai lá no YouTube, Mais Conexão com Nívia Muniz, e já começa a seguir também as minhas amigas, as minhas colaboradoras e parceiras, tá bom? Vai ser um prazer dividir essa pauta aqui com vocês. Meninas, estão preparadas para falarem de amor, de paixão? Preparadas. Preparadíssimas? Bom, nós vamos começar aqui com uma brincadeira. Todas nós já nos apaixonamos lá na nossa adolescência. Não vou dizer juventude, não, porque ainda somos jovens. Por favor, dá licença. Mas é diferente da paixão quando acontece de uma forma mais adulta, né? Mas quando a gente era adolescente, quando a gente era bem mocinha, nós tivemos essa experiência. E é uma experiência boa, não é, Alessandra? É verdade. É gostosa, não é? É verdade. Você lembra da sua primeira paixão? Nossa, Nívia, eu lembro muito da minha primeira... Gente, eu lembro do meu primeiro namorado. Ai, que lindo! Eu lembro, Nívia, de uma música, Nequita. E quando eu ouço a música, eu lembro do Marquinho, meu primeiro namorado. Zé, meu marido, eu te amo. Mas o Marquinho, lá atrás, ele foi aquela coisinha, aquela paixão de adolescente. O primeiro namorado. O primeiro namoradinho, coração acelerado, Isso. pernas bambas, as Boca mãos geladas. seca, isso, o olho brilhando. Exato. Uma pureza, né? Uma sensação, uma vitalidade, uma força que sai da gente, uma coisa gostosa. É algo assim que você quer sentir. Né? Você só quer sentir, sem pensar nas consequências, porque não tem a maturidade, né? Exatamente. Você não tem aquela consciência, você ainda não está naquele padrão reflexivo, como uma pessoa adulta. Exato. Então, quando nós somos adolescentes, é por hormônio. Entendeu? É por hormônio. Verdade. Viviane, querida, fale um pouquinho aí da sua primeira experiência, sua primeira paixão. Meu Deus. Ai, só de lembrar, às vezes dá até aquele... Parece que sai estrelinha, coraçãozinho do nosso olho. Muito bom, né? Até porque o meu primeiro amor foi meu primeiro homem. É mesmo, a primeira experiência. Foi minha primeira experiência sexual. Sim. Então, não foi só uma paixão, foi Sim. um amor também, né? Entendi. E foi muito bom, foi ótimo, prazeroso. É óbvio que eu tive outros relacionamentos, Sim. mas esse gostar, né? Aquele friozinho na barriga. Eu me recordo que eu até... O chiclete que eu estava mastigando, Nossa! eu coloquei um coração dentro da agenda. Ai, gente! A Vivi tocou no assunto aqui que é maravilhoso. Nós tínhamos essa mania, de guardar o papelzinho da bala, o papelzinho do E o buquê bombom. que secava, botava no guardanapo, assim, fechado, para guardar o buquezinho. O bilhetinho.
Grande A Grande florzinha. lembrança. Ai, é maravilhoso. Luciana, Só- aproveita aí, Só fala. tem românticas Só aqui, tem românticas. né? Sim, é uma experiência sensorial, porque Sim. cria memórias afetivas, memórias olfativas, visuais. Não, né? mas fala da sua experiência. Todo amor tem uma música, né? Aham. E o meu começou com música também, porque ele é DJ. E minha mãe falou: pode namorar, mas tem que ir para a escola dominical. E aí eles chegavam com cada olheira, porque fazia festa sábado, mas domingo tava lá na EBD comigo, mãozinha dada, biblinha na mão. E nós terminamos amor de adolescente, paixão não dura muito, né? É. Acabou rapidinho o relacionamento, durou uns 5, 6 meses no máximo, mas ele seguiu cristão. Ah, que bom. E permaneceu cristão. Ele já faleceu, mas ele permaneceu cristão. Ai, que né? Mas lindo. foi algo assim muito leve, muito prazeroso Aham. também. Debaixo da luz, debaixo de uma consciência ética e moral, porque tinha os nossos pais próximos. Então foi muito gostoso. Só É bem lembranças diferente, boas. né? Aquela coisa Muito. adolescente. Principalmente, né? Eu tô falando de 20 anos atrás, 30, 25 anos atrás. Os pais estavam ali, olhando. Era debaixo ali da janelinha, do portãozinho, na sala. Sim. Totalmente diferente de tudo que acontece hoje. A gente vai falar sobre isso, hein? Ana, querida, fala um pouquinho dessa experiência. Minha primeira paixão de adolescente foi tipo amor platônico, sabe? A distância. Aí era aquela pessoa que era assim, o Dom Juan da sala, que todas as meninas se derretiam por ele. Então ninguém tinha exatamente nenhum tipo de expectativa. Eu, Exato. então, que me sentia um patinho feio. Ai, meu Deus. Então já não queria. Mas assim, era aquilo, né? Cartinha. E fazia cartas que eu nunca entregava. Ah, Eu era, eu acho, quilômetros de cartinhas que a gente nunca entregava. Sim. E o mais interessante da época, que a gente começa a prestar atenção depois que a gente é mais madura, é que as meninas compartilham muito desse sentimento e às vezes uma se solidarizava com o problema da outra, de não poder chegar naquele super ser magnífico, que era o mais bonito da sala. Ó. No Dom Juan. Exatamente. que às Dom vezes Juan. nem era. Né, aos nossos olhos, né? Assim, e tinha aquela que a gente também dizia, de repente ele vai gostar da fulana. E a gente ficava ali mesmo naquele sofrimento compartilhado por aquela pessoa que era inacessível pra gente, parecia, né? E a gente não sabia muitas coisas, né? Então, até mesmo a questão de você ter coragem de se apresentar. Então, eu acho que ele também nunca soube que a gente tinha Gostava esse tipo de- também. Porque agora que ficou assim. A gente entrou, eu lembro, era a fase da escola, então a gente entrou e saiu da escola, não sabemos até hoje se ele soube de alguma de nós e passamos. Depois que fui entender exatamente o que era paixão e que era possível se aproximar, né? Pelo menos aí. Mas foi um momento muito, assim, de muitas descobertas, porque a gente sente... quando sai da infância, são coisas que a gente vai aprendendo, né? E quando você tem um grupo que você fala, ela também sente, olha, ela também sente, olha ele ali. Aí você vai descobrindo, né? Uma descoberta, né? Que a gente Vai se identificando, vai se né? identificando, vai se descobrindo numa nova fase. Sim, né? Acho sim. que assim, quando você... Acho que o adolescente sabe que tá saindo da infância quando ele começa a ter esse tipo de olhar, né? Diferente, assim. Porque antes, até aquela fase onde eu deixei de chamar a professora de tia... Eu nunca tinha reparado em nenhum menino. Quando eu fui para a classe seguinte, aí Despertou. Despertou. Eu falei, eu acho que eu já não sou mais criança. Acho que, de repente, né, seja assim. Eu não sei se é assim até hoje. Eu acho interessante porque é algo que a gente não elabora, a gente não planeja, os nossos pais não planejam pra gente. E é impossível deles segurarem essa onda, porque qualquer adolescente, pré-adolescente normal, que tem a sua vida normal, na sua família, nos seus sonhos, ele vai se deparar em dado momento com essa paixonite, que é essa coisa que vem. Né? Eu me lembro assim que eu sempre fui uma pessoa que eu tinha os meus amores, as minhas paixões artísticas, que eu já era. Elvis Presley. Eu era louca pelo Elvis Presley. Olha que loucura. Já amava Fábio Júnior. Então eu tinha as minhas paixões, era muito de televisão. Olha que loucura. Então, assim, tinha, claro, um e outro que eu gostava, mas eu era muito
da coisa do artista, sabe? E eu gostava mesmo, achava que eu ia casar com aquela pessoa. Na época dos Menudos, meu Deus, quem viveu os Menudos aqui? Eu era louca pelo Robbie, eu achava que eu ia casar com o Robbie. Eu tinha uma vizinha que ela ia a todos os shows dos Menudos e ela trabalhava ali, gente, com muita força para juntar o dinheiro para ir ao show dos Menudos. E eu me alimentava daquelas fotos dela nos bastidores, sabe? Nos camarins, com Robbie, com Rei, Charlie, Rick. Olha só, sei o nome de todo mundo, Roy. Então, assim, as minhas paixões foram mais, assim, tipo platônicas, né? Mas levada para o lado artístico. Mas aí, a gente está falando aqui com o pessoal de casa, né? Eu não sei que momento você está passando aí na sua casa, ou se você está apaixonado nesse momento, ou se você está apaixonada, ou se tem alguém apaixonado por você ou apaixonada. Tem aquela questão de ser ou não correspondido. A Ana tocou nesse assunto, isso é muito sério. E aí a gente começa, desde novinho, já começa a sentir as dores, as sensações, os sintomas de um outro lado da paixão que já não é tão legal. Porque, normalmente, a primeira paixão a gente não é correspondido. Dificilmente você vê alguém que casou com alguém que era extremamente apaixonado. Eu tô errada, gente? Não. Eu tô errada? Difícil. Acontece, mas é difícil. É muito difícil. A gente casa com aquela pessoa que a gente... Porque a gente amadureceu, porque a gente amou, a gente conheceu mais, né, de uma forma mais profunda. Mas se casar, dificilmente a gente casa com essa pessoa que a gente foi apaixonado, porque não tem realmente essa sustentação. A gente não consegue sustentar tudo isso. E aí vou começar aqui com a Luciana. Por gentileza, professora Luciana, professora de psicanálise, e a gente vai dar aqui esse direcionamento. O que é a paixão, na verdade? Por que a gente se apaixona? A paixão, ela é necessária. Ela é boa pra gente. Então, é importante a gente se apaixonar. O problema é que a gente quer ficar na fase 1 do relacionamento, que é a paixão. E toda paixão sofre uma mutação para uma fase 2. Sim. Né? Que quero até citar aqui o canal Neurovox, do Pedro Calabres, que é o neurocientista que ficou viralizado na América Latina falando sobre isso, sobre essas duas fases de um amor. Muito bom. Então, a gente tem a fase da paixão, né, que você desfruta de toda aquela descarga química, né, de toda aquela ebulição. Você falou que é uma onda que não dá para segurar, é mais um tsunami, né? É mais um tsunami, se for para comparar. É verdade. Né? Mas depois vira marola. E isso é importante, porque é para nossa preservação. Exato. Porque se você fica naquele êxtase o tempo todo, você corre risco de vida, né? E aí, nessa segunda fase, é a fase que a gente vai pesar, ponderar, que aí o nosso córtex pré-frontal vai estar funcionando melhor. Córtex pré-frontal para ler. Para mim, é psique, que é no mesmo lugar do córtex pré-frontal. Sim. Então, a neurociência diz que o estado apaixonado é um estado de demência temporária. Né? E a segunda fase é quando você começa a enxergar as diferenças. Bem que fulano tinha razão. Né? E não sei se vai dar, não. No início está perfeito. Exato. Né? Então, se apaixonar é bom. Não é bom ficar presa a esse estado apaixonado, porque aí ele também gera obsessão e compulsão, né? E aí você perde o controle, o autogerenciamento, o autoconhecimento. Sim. Né? Então, a paixão ela faz parte da experiência humana. Perfeito. Né? Porque é descarga de libido sexual. Sim. E todos nós temos a libido sexual. Ela precisa ser descarregada. Precisa, né? Tem que acontecer, né? O problema é o direcionamento dessa libido. Né? E a gente sempre se apaixona baseado nos primeiros amores da nossa vida, que são aquelas pessoas que exerceram as funções parentais, papai e mamãe. Exatamente. Né? Os nossos primeiros amores da nossa vida. É verdade. Né? Então, é importante a gente se apaixonar, sim, mas é importante também a gente entender que a gente precisa dar direção, essa descarga de hormônios e também
de afetos, Sim. de emoções, Sim. trabalhar a nossa vida num todo, o que a gente já passou, as perdas, as faltas, os traumas, porque tudo isso vem no combo da paixão. Exatamente. A paixão, ela é um pouco traiçoeira, né? Ela tem esse lugar, assim, de... É como se fosse não vou dizer que é um sentimento mentiroso, não vou dizer que é isso. Mas você falou uma coisa muito séria, né? Um estágio de demência, né? Estágio de demência temporária. Temporária. É para ser temporário. Isso! Você tirou a palavra da minha boca. Só que, às vezes, não sai desse prazo. Ele se estende, não é, Alessandra? É verdade. E aí não tem como não falar sobre os hormônios, né, exato. gente? Os hormônios que regem os nossos comportamentos. São os hormônios que regem as reações no nosso corpo. Sim. Então, o hormônio da paixão é a dopamina. Então, a gente está falando aqui da paixão dopamínica, né? Exato. Todos os hormônios, ele tem a sua função dentro do nosso corpo. Todos os hormônios são excelentes porque trazem bem-estar, como o cortisol. Sim. Mas se o cortisol estiver exagerado dentro do nosso corpo, nós vamos ter um processo inflamatório. Então, eu sempre falo que estar saudável, tanto fisicamente quanto emocionalmente, é estar em equilíbrio. Perfeito. Eu preciso ter essa quantidade de hormônios de forma equilibrada dentro do meu corpo, né? O que acontece na paixão? Eu tenho uma produção de dopamina exagerada. Então, aí dá esse primeiro estágio que a professora Luciana falou, aquele estágio de euforia, né? A pessoa não controla a sua parte reflexiva, Sim. né? E ela fica meio que abobada, né? Não disfarça. Não disfarça. Mas por quê? Porque é esse hormônio que rege a paixão. Então, no momento em que eu estou naquela fase em que eu encontro uma pessoa, por exemplo, né, e ela me chama a minha atenção, porque a dopamina é o hormônio da recompensa, é o hormônio da motivação. Sim. E aí, o meu cérebro são 2 compartimentos, né? Nós temos o acobens, que ele fica mais ou menos aqui, é uma estrutura, é ele que secreta, que expele, né? Esse hormônio dopamínico, e também a parte ventral do nosso cérebro. Então, o que eu tenho nesse primeiro estágio da paixão? Eu tenho uma inundação de dopamina dentro do meu cérebro. E aí eu perco a noção das coisas. E eu preciso manter aquilo em equilíbrio. Sim. Quando a pessoa sai daquele primeiro estágio da paixão e começa a entrar num estágio do amor, né? É um estágio mais maduro. Aí o pé fica mais no chão. Quem é que vai reger? A serotonina, que é um hormônio mais equilibrado. Entendi. Então, assim, é importante a gente entender isso, porque muito. nós funcionamos a partir disso. São os Perfeito. hormônios, Exato. né, que rege esse nosso comportamento. Para a gente poder entender o carinha que está lá, né, todo zen, todo apaixonado, ou a mulher, né, que está lá toda... Exato. A gente precisa entender o que está acontecendo dentro daquele corpo. Exato. Olha, gente, o cérebro dele está carregado de Tá dopamina. carregado. E até para que esse homem ou essa mulher possa tomar algumas decisões mais maduras. Não, eu tô apaixonado, eu tô encantado, eu tô abobado com aquela mulher ou abobada com aquele homem, mas eu sei o que está acontecendo aqui comigo. Então, peraí, vou esperar um pouco, a poeira baixar, essa sensação amenizar, para eu tomar outras decisões mais sérias, até de compromissos, né? Isso, Isso é muito exatamente. sério. Exatamente. Ana, minha querida, você como estudante de marketing, empreendedora, eu queria muito que você falasse sobre esse lugar da imagem, da autoimagem, do fake, do filtro, sabe? Porque muitas das vezes, eu falei aqui no início que eu me apaixonava pelos artistas de televisão, hoje a gente tem esse conhecimento de que muitas coisas, muitas pessoas não eram daquele jeito que a gente via na televisão. Exatamente. Hoje em dia, então, a coisa está pior ainda. E aí, esse homem, essa mulher que está ali no Instagram, ou está lá nesse site de relacionamento, que se apaixona por aquela mulher linda, maravilhosa, ou por aquele homem lindo, maravilhoso,
E aí não é nada daquilo. Como é que fica essa situação? Exatamente. Você já fez um apanhado aí maravilhoso sobre o marketing pessoal. Quando a gente fala da construção da imagem, construção de marcas, né, a construção da autoimagem, e isso nos faz perceber que nós também construímos uma imagem de uma forma marqueteira, vamos dizer assim. Sim. Quando eu estou apaixonada ou quero impressionar alguém, então eu vou vestir a minha melhor roupa. É verdade. A gente se arruma diferente. A gente, você não, quando você está namorando na fase da paixão, né? Você não sai de casa igual, né? Nós na sala chegávamos de um jeito, mas depois que a gente acendeu a luzinha para aquela figura magnífica na sala, as meninas já chegavam diferentes. E queriam o quê? Fazer um marketing pessoal diferente. Verdade. E hoje, com todo esse acesso, né, com todos os filtros, todas as inteligências artificiais, é muito mais fácil você passar uma imagem que não é verdadeira. Exatamente. E quando a gente tem esse conhecimento, né, das fases da paixão, do como o nosso cérebro reage, aí fica maravilhoso. Eu acho que se a professora tivesse falado isso lá na sala, a gente ia saber. Seria ótimo. Né? Porque a gente ia entender. Porque, né, o corpo está completamente em transformação e a gente não entendia. E hoje, assim, o marketing, ele vem abrindo esse leque para facilitar essa autopromoção, né? O ponto de vista de cada pessoa sobre si mesma precisa que ela tenha um autoconhecimento também. Às vezes as pessoas... Já fiz ensaios com pessoas, às vezes, frustradas com relacionamentos. Queriam passar uma imagem que não condizia, mas o fulano não se interessou, mas eu vou fazer um ensaio X dessa forma e eu vou postar. Exato. Entendeu? Então, mas ela, na verdade, ela está mostrando algo verdadeiro, ou então a motivação, né? Ela não é verdadeira. Não é verdadeira, porque se ela está apaixonada e vai fazer um ensaio determinado para conquistar alguém, a motivação... Aí, depois que vai para a segunda parte, ela vai ver que aquela pessoa nem valia a pena. Fiz tanto esforço. Exatamente, nem valia. Então, nem assim, valia. A gente se encontra como uma pessoa que faz uma promoção da autoimagem e também recebemos isso, né? Que é como os artistas. Perfeito. A gente recebe e quando vê, você comprou um monte de figurinha, você comprou quadros e a gente também é impulsionado a agir nesse impulso. Sim. Pela paixão. Entendeu? Perfeito. Viviane, minha querida, nossa outra fisioterapeuta. Querida, você acha, na sua experiência, que uma pessoa apaixonada, uma pessoa que esteja, ou até amando de verdade, ela vai corresponder a um tratamento da fisioterapia, de reabilitação, diferente de outra pessoa que talvez esteja triste, abatida? Como você explica assim essa situação? Com certeza. Eu estava até falando com as meninas no carro sobre isso. Uma vez, um paciente, ele se apaixonou por mim. Nossa. Ao ponto dele deixar a namorada para querer ficar comigo. Então, mas por que ele fez isso? Né? Foi na época do Covid, que é aquela época que a gente estava muito ansioso, muito amedrontado, né? Então, são vários sentimentos ali, né, que envolve. E aí, eu cheguei toda paramentada, face shield, touca, máscara, capote. Ou seja, ele não viu se eu era baixa, alta, gorda, magra, loura, morena, o que eu era. Exato. Mas ele se apaixonou por quê? Porque na hora que iriam entubar ele, eu fui e falei assim, não, gente, vamos dar uma segurada, que eu vou tentar fazer com que ele melhore um pouco, porque eu acredito que ele está ansioso. Então, vamos lá, calma, deixa aqui, me dá uns 30 minutos. Aí a equipe toda saiu, eu fiquei com ele e comecei a explicar, olha só, vamos respirar fundo. Isso é um amor hoje que eu tenho, que já foi uma paixão, que foi a fisioterapia. Sim. Mas aí depois ela se transformou o quê? Num amor. Um amor. Amadureceu. Amadureceu. Lindo e exemplo. ele se apaixonou, não pela Viviane, fisioterapeuta, mas por quem? Pela profissional
que ele teve segurança que ele não iria morrer. Exato. É como se ali eu fosse uma deusa para ele. Exato. Não, chama ela, chama ela. E ele tinha condições financeiras muito boas. Ele queria me pagar para ficar lá com ele. Nossa, E eu falei, meu Deus. Então, é isso que, assim, eu vejo, né? Quando as pessoas elas ficam apaixonadas, elas ficam cegas e sedentas às vontades que ela tá ali, impressionando ela, né? Sim, mas para o tratamento de reabilitação, você entendeu que naquele momento que houve aquela sintonia entre vocês, isso colaborou, isso Sim, ajudou ele foi e a o você que também, fez com que ele não fosse para intubação. Exatamente, exatamente. Então, aí eu fui, fiz o tratamento pertinente, né? O Sim. que ele estava precisando no momento, foi a ventilação não invasiva. Eu coloquei ele, comecei a trabalhar a parte respiratória Sim, acalmou. e acalmando também. Né? Exatamente. E isso foi um resultado maravilhoso, porque depois ele percebeu que ele verdadeiramente estava ansioso e aquilo, a ansiedade dele, ia entrar no tema que a gente falou anteriormente, que foi sobre a precipitação. Sim, sim. Entendeu? Sim. Então, acho que é óbvio, se um paciente ele está de acordo com o tratamento que ele vai receber, ele vai ter bons resultados. Ele está receptivo, né? Sim. Receptivo, porque ali você foi dando os comandos a ele, a calma. E é interessante, você trouxe um exemplo muito lindo também sobre o lado profissional. Sim. Né? Porque a gente também tem esse lugar da paixão pela nossa profissão, já passei por isso também. Hoje eu só amo. Mas eu já tive esse lugar de estar na televisão, luz, câmera, ação. Hoje esse lugar se tornou muito comum para mim. Né? Não é que o coração não acelere mais, mas acelera de um modo diferente. Né? O olho brilha de uma forma diferente. E com isso, a gente pode transmitir tanto uma comunicação mais robusta, mais completa, né, ao nosso telespectador. E você, como fisioterapeuta, essa paixão que virou amor na sua profissão, você também está mais preparada. Sim. Para oferecer ao seu paciente né, um tratamento mais completo. A dedicação. A dedicação. Né? Você não embarcou na ansiedade dele, você não embarcou naquele desespero dele. Então, é a hora que o profissional, eu sempre falo, né? Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que amar. Né? Se apaixona para depois ter o amor. É o amor. Então, quando você tem a paixão, você se compromete, seus olhos brilham. É verdade. Entendeu? Então, com tudo, não é? Tudo. Com tudo. E o que eu vejo é que, assim como eu me apaixonei pelo que eu tinha de proposta para ele, Sim. ele se apaixonou pela profissional que eu fui oferecer um trabalho e ele foi bem no que eu estava no comando com ele. Sim, sim. Que história maravilhosa. Isso acontece muito. Essa questão de paixões profissionais, né? Sim. E a gente também que está na televisão acontece muito, né? Da pessoa ver você na televisão e manda mensagem, manda recadinho, manda direct. Mas com certeza quando estiver perto vai olhar, não é. Não é tudo isso. Ou então, tipo assim, não é bem isso. Né? Eu me apaixonei pela Alessandra da televisão, pela Vivi, a Luciana, a Ana, a Nívia. Não há a pessoa, né, que realmente existe. Agora, professora Luciana, química é tudo? Eu tenho uma química, tem uma coisa que bate ali. A química não é tudo, mas ela é indispensável. Exato. Né? Ela precisa ser equilibrada e gerenciada. Sim. A gente precisa da química. Se não tiver química também, não vai funcionar. Não vai, né? Mas a química não é tudo. Usando o exemplo da Viviane, perfeito, o que aquele homem estava vendo nela? Né? Onde é que a gente vê um relacionamento onde tem um vulnerável, um incapaz, que precisa do acolhimento de uma mulher que vem, salva a vida e dá tudo que precisa?
filho e mãe. Entende? Então, muitas pessoas se apaixonam por outro, não pela aparência ou pela química. Às vezes também é porque é a mãe que não tiveram, é o cuidado. Um monte de casamentos aconteceram e a esposa é vista como se fosse uma mãe substituta. Exato. O marido é o pai substituto. Ou é a irmã mais velha que não teve, ou é tá colocando a falta de alguém que faleceu no lugar. Acontece muito. Então, a gente vai ter a química, mas nós vamos ter todo um histórico relacional, afetivo, de traumas, de experiências, de vivências, como arcabouço dessa relação. Sim. Então, não dá só para a gente focar na química e vamos viver o Exato. momento. Tem uma coisa também muito interessante que eu já ouvi muitas pessoas falando, principalmente os jovens, né? Eles separam, né? Estabelecem um perfil, uma característica física. Né? Eu gosto de meninos assim, alto, magro, cabelo assim. Eu gosto de meninas assim, desse outro jeito. E eu fico só olhando. É porque ele está considerando só o químico. Só coisa, o químico e uma ilusão. Aí vem uma outra que é o oposto, E você se apaixona. mas que ocupa justamente aquele vazio que ele tinha da mãe que ele não teve. Ou então, às vezes, não se refere nem a nenhum vazio. Às vezes você é surpreendido mesmo. Você é surpreendido, nossa, eu tô casando com uma pessoa que não é o perfil que eu imaginei, que é o perfil que eu admiro. Não é? Eu acredito que isso tenha acontecido com a gente aqui, conosco, aqui, nós mulheres, e também com os nossos maridos. Por mais que eles nos achem lindas. Maravilhosas. Mas, assim, existe isso, né? Tem essa questão. Tem uma outra pergunta aqui. Ayana, por favor. Eu me apaixonei, eu estou apaixonada, a pessoa é maravilhosa. Só por isso já é um sinal de Deus? Só porque eu me apaixonei e a pessoa também se apaixonou por mim, isso já é um sinal de Deus? De acordo com a sua experiência, o que você pensa sobre? Agora, né, com mais maturidade, a gente vai compreendendo, né? E como ela falou, vulnerabilidade. Sim. Às vezes, até o Brené Brown fala isso num dos livros lá que a gente estuda no marketing, e fala exatamente sobre a vulnerabilidade. Sim. E às vezes ela conecta quando ela é verdadeira, mas se a gente estiver também tão vulnerável sentimentalmente, você vai se conectar à pessoa errada. Exato. Então, aí é que tem que entrar realmente a maturidade para poder a gente entender. Será que é de Deus? E às vezes até a pessoa, né, ora, pede e faz um monte de coisas, né? E quando olha ali, como eu estou vulnerável, qualquer tampa vai parecer que vai encaixar na minha parede. Vai encaixar. A gente tá tão carente naquele momento, né? Que a pessoa gostou, a gente também gosta, e a gente acha que já tá... Se eu faço essa lista, eu gosto de alto, vou dar as características do meu esposo, que é melhor. Você vai falar, como assim? O que houve? Não, mas eu falar, homem alto. E depois... alguém posta lá uma figura alta, né? Eu falo, bonito, alto, bonito e sensual. Aí se eu posto e alguém vai lá e posta exatamente essa foto. Eu falo, é um sinal de Deus. É um sinal de Deus. Mas porque eu tô tão ansiosa por aquilo, eu quero tanto, e sofri essa falta que tá em mim, que eu vou achar que aquilo é um sinal de Deus. Sem ter a responsabilidade de olhar, será que esse sinal aí, o que vem depois do sinal? Sim, né? Exatamente. Alessandra, você falou aí sobre essa questão dos hormônios, toda essa questão aí. Da mesma pergunta, houve uma química. Sim. Rolou. É de Deus só por isso? Não. De jeito nenhum. Então fale um pouquinho sobre isso de acordo com a sua experiência. Não, porque a química engana, né, gente? Não fiquem assim muito presos na química. A química engana. Eu digo engana porque é quando ela está numa quantidade muito exagerada no nosso corpo. Por isso que eu falo que engana, né? Exato. Dopamina é excelente, gente. Serotonina é ótimo. São os hormônios do bem-estar. Traz alegria, realização. Agora, uma dopamina, um cérebro inundado de dopamina vai trazer euforia. Vai trazer excitação.
né? E aí te impossibilita de uma reflexão. Perfeito. Por isso que eu digo que o namoro é importante, porque o namoro é o processo onde você vai conhecer, vai tornar essa paixão mais madura e a gente vai pular de fase, como disse a professora Luciana Ribeiro. Isso. Né? Nós precisamos pular de fase, até mesmo na nossa profissão, como falou a Viviane. Exato. Né? Eu era apaixonada pela minha profissão, eu dava de tudo pela minha profissão. Hoje eu dou de tudo pela minha profissão de uma forma mais madura. Exato. Vai ser bom para mim? Né? Eu estar ali, ou eu ir dar uma palestra lá, né? Ou eu ir Sim. dar uma aula na universidade e tal. Isso vai ser bom para mim? Exato. Então a gente tem que colocar os contrapesos. É a reação que os hormônios causam. E hormônios são neurotransmissores. Eles são substâncias químicas. Exato. E a gente está falando de química. De química. Né? Exato. E aí eu volto na sua pergunta. Aquela química, só porque tá na química, é de Deus? Calma, freia. Vamos pisar lá na parte do córtex pré-frontal, que é o nosso freio. Perfeito, né? perfeito. Precisamos frear e passar daquele estado de êxtase e refletir sobre aquela situação, sobre aquela pessoa, se vale a pena ou não. Exato. Porque no primeiro momento da paixão, a gente não vê mais nada. Como falou a Viviane, o paciente chegou, viu a Vivi toda paramentada, não sabia como é que era o corpo, se era bonita, se era feia, né? De touca. E ele se apaixonou exatamente pelo cuidado que ela estava oferecendo, uma carência. Nós temos que ter cuidado com as nossas carências, as nossas fragilidades. Perfeito. Né? Isso. E é sobre isso. E é tão interessante, né, quando você trouxe a seguinte reflexão, né, sobre essa questão da maturidade, né? Hoje você faz mestrado. Sim. Lá na UF. Você está fazendo mestrado sobre o quê? Ciências do cuidado em saúde. E a gente fala exatamente sobre isso. Exato. Né? Sobre é uma profissão que, como você falou, né, começou lá com aquela paixão e hoje amadureceu, onde você tem foco para um determinado assunto, uma determinada abordagem. Sim. Você teve que amadurecer. Você teve que passar por esse lugar do crescimento, né? Do entendimento, exatamente. Da dedicação maior por algo que você está investindo. É a sua profissão, é a sua provisão. E a gente já está fazendo aqui uma analogia mesmo, sabe? Uma comparação. Deveria ser assim com a nossa vida. Aquele primeiro momento, a gente tem aquela paixão que é gostosa, que é maravilhosa, mas a gente depois para um pouquinho e fala, peraí, deixa eu ver essa pessoa aqui de perto. Então, deixa eu ver. Aí você começa a dar lugar para um outro hormônio, que é a serotonina. Exato. Sabe? É isso. Para você poder tomar atitudes, né, decisões assertivas. Para você poder crescer. Por isso que muita gente está errando aí dentro dos relacionamentos, sabe? Exatamente. É bom a gente falar sobre isso também, né? Já que o assunto é esse. As pessoas estão apaixonadas demais e aí perde essa reflexão. Por exemplo, no caso de adultério, né? Sim. A pessoa se apaixona no trabalho, pela secretária ou pela profissional, né? E sem se dar conta de que aquilo tudo é uma ilusão. E quando lá na frente se dá conta, e aí já vê a casa destruída, né? É verdade. Isso é muito sério, A gente tem que ter muito esse cuidado, né? Ter o autoconhecimento. A gente vai encerrar falando sobre essa questão do autoconhecimento, mas a gente também precisa como que eu vou dizer... se organizar, né? Organizar as nossas emoções, organizar os nossos espaços, saber quem é que pode chegar mais perto, né? Quem a gente pode dar acesso de mais perto. A questão da autorresponsabilidade, mesmo no nosso relacionamento. Porque como mulheres aqui, nós todas somos... algumas aqui, né? Você não é casada, né, Vivi? Você não está casada nesse momento, né? Não. Mas eu, a Luciana, a Ana, a Alessandra, estamos casadas, mas você já esteve casada. Então, o nosso comportamento hoje vai ser diferente do comportamento da Vivi. Ela pode dar mais acesso
Nós não podemos dar tanto acesso assim. Então, é uma maneira da gente se blindar também, da gente não brincar com fogo. É ou não é, Vivi? É Não verdade. tem essa diferença? Fala um pouquinho sobre isso. Não, então, isso é a partir do posicionamento que você tem, Sim, né? Não é porque você é apaixonada por alguma coisa, né, que você vai deixar o córtex pré-frontal, ele tem que estar ativo o tempo todo, porque é a hora do raciocínio, da lógica. perfeito. Então, a partir do nosso posicionamento, eu acredito que a gente consegue impor e tá falando, né, com propriedade o que você tá fazendo e para quê. Tanto que minha avó sempre falava pra gente, né, aonde se come o pão, não se come a carne. É verdade. Então é desse jeito. É. Eu fui e falei assim, não, pelo amor de Deus. Na época eu estava solteira Sim. e eu poderia ter tido um relacionamento com ele. Ele pegou o meu telefone de qualquer jeito. Então eu fui e falei assim, não, gente, peraí. Eu sou a profissional. Ele se encantou pela Viviane, fisioterapeuta, Exato. pelo trabalho. Mas eu fiz aquilo com amor, com dedicação. Sim, E ele se apaixonou. exatamente. Por quê? Porque foi a forma que ele utilizou da impulsividade dele. Ele deixou-se levar. Isso. Ele sentiu o quê? Segurança. Ele É. estava vulnerável naquele momento. Sim. Então, eu creio que ele confundiu um pouco. Sim, e é Ai. muito legal a gente estar falando nisso, porque é uma realidade que acontece. Sim. Né? Eu quero falar aqui com você que está em casa, que não é porque você é casada, o homem também que é casado, que essas coisas não chegam até nós. Claro. Isso acontece, isso chega até nós o tempo todo. Às vezes até mais do que a gente gostaria. Só que nós precisamos nos blindar, nós precisamos nos cercar os nossos espaços, ter essas consciências, hormônio, dopamina e por aí vai. A gente precisa entender tudo isso para que a gente possa se cercar com todo esse cuidado. Luciana, minha querida, nós vamos terminar aqui falando sobre o autoconhecimento, a importância de se conhecer, a importância de saber o que realmente eu quero para a minha vida, o que realmente eu quero para o meu futuro. Fale um pouquinho sobre isso, por gentileza. A gente só vai conseguir chegar nesse nível se a gente sair desse vício, né? Porque a paixão, essa esfuziante que a gente está falando da primeira fase, ela é viciante. Nós temos aí o famoso amor de novela. Exato. Não é? Que a pessoa não consegue passar de 2 anos, que é o tempo máximo que um estado apaixonado se estica. Então, eu tenho muitos pacientes no meu consultório e falam, acho que eu não amo mais a minha esposa, eu não amo mais o meu noivo. Olha aí, gente. Por quê? Não é porque não ama, é porque conheceu naquele estado com os hormônios no pico. E o relacionamento se prolongou, agora está na segunda fase e não sabe como se gerenciar e gerenciar o relacionamento nessa segunda fase. E aí eu deixo uma dica importante. Quando a Alessandra começou a falar, eu lembrei disso, que é a primeira experiência de satisfação. A nossa libido sexual, ela se descarrega muito em cima desse conceito de primeira experiência de satisfação. A Alessandra citou, nós falamos do primeiro namorado, não esqueço, do cheiro, do sensorial, né? Porque a primeira experiência de satisfação é muito importante. Daí vem a necessidade de trocar, de trair, de experimentar uma coisa diferente. Qual é a dica que eu deixo? Experimente coisas diferentes com a mesma pessoa. Exato. Muda a cama, muda a roupa, muda o local, Isso. muda o cheiro, muda a cor da parede. Isso. Comidinha diferente. Muda a cor do cabelo. Muda a comida. Muda o lugar onde vai levar para jantar. Muda a cor do cabelo. Cabelo é demais, gente. Uma hora loura, morena. Não é? Não aguenta mais. Porque senão você vai ter uma experiência esfuziante de satisfação, vai ser bom na hora, mas você também vai ter uma experiência depois de angústia, de luto, porque você transgrediu para chegar naquele lugar.
né? Então, para isso, precisa se autoconhecer. Perfeito. Porque tem coisas que eu não posso pensar em fazer que a Nívia pode fazer à vontade. É, E tem coisas que a Ana Rogéria não pode fazer à vontade que eu não posso nem pensar. exato. Então, cada um é cada um. Então, você precisa se conhecer para saber do que você tem que fugir Perfeito. e onde você pode investir. Exato. Né? E sempre se permitindo ter novas experiências de primeira experiência de satisfação. Exatamente. E a gente também ter uma consciência de que aquele relacionamento amadureceu. Pelo amor de Deus, aquele relacionamento mudou. Está no outro nível. Olha quantas coisas nós já construímos juntos. Olha quantas dificuldades já passamos juntos. Então, eu não posso ficar o tempo todo querendo, né, aquele homem que começou o meu namoro lá em 2004, 2005. Nem o homem querer aquela mulher que começou lá atrás. E tem um lugar tão maravilhoso nesse lugar de construir juntos, de crescer juntos, de fidelidade, de amor, né? Eu acho que você construir uma vida com alguém e isso se perpetuar, né? E isso chegar a um lugar de carinho, de amor, de respeito, de verdade, é maravilhoso. Agora, nós sabemos que também não é fácil quando a gente percebe que essa paixão foi embora. A gente sabe que isso tem que ser um trabalho muito bem feito com os casais, né? Sejam eles cristãos ou não, a gente sabe que a paixão é maravilhosa mesmo, aquele momento que a gente quer ver toda hora, que a gente conversa por horas no telefone, gente. Desliga você. Só vou desligar se você desligar primeiro. Vamos ser sinceros, é um momento maravilhoso. Só que não dá para a gente viver nesse lugar a vida toda, né? E eu queria que cada uma de vocês deixasse aqui uma mensagem para o nosso telespectador de 1 minuto. É o tempo que a gente tem. Para cada um aqui. Alessandra, por favor, olha para sua câmera ali e deixa uma mensagem. Então, eu gostaria de falar para você que está em casa, busque sempre o equilíbrio. Nós falamos aqui de hormônio, né? Eu gosto muito da neurociência, não tem como falar sobre a paixão sem juntar a neurociência com o comportamento humano. Então, busque esse senso de equilíbrio sempre. Isso é bíblico. Deus, ele nos trata dentro de um senso de equilíbrio, né? Ele sempre está nos buscando para esse senso. Eu sou da área da saúde, eu sempre falo que o beber água demais é tão prejudicial quanto beber água de menos. Exato. O comer açúcar demais é tão prejudicial como o consumir açúcar de menos. Você pode ter uma hipoglicemia ou você pode ter uma diabetes. Então, o importante é estar no ponto zero, é o ponto de equilíbrio. Então, busque isso também dentro das suas emoções, né? Na produção desses hormônios. Está muito eufórico? Calma, respira. E você vai, de uma forma mais leve, entrar para a segunda fase, como disse a professora Luciana Ribeiro. Então, a minha fala aqui é equilíbrio. Muito bom, muito bom. Ana, olhe para aquela câmera ali e deixa uma dica e uma lição de tudo que você aprendeu aí na sua vida, sua experiência. Então, nós sempre somos observados o tempo todo. E o melhor marketing que a gente pode fazer da gente mesmo é sermos autênticos. E nada mais autêntico nessa vida do que ser quem você é, por dentro, sem filtros, melhorando a cada dia, aprendendo, buscando conhecimento, se curando, mas nada é mais autêntico do que ser você. Então, não se permita viver só por trás de filtros, por trás de fotos por IA e por se escondendo, tá? Não tenha vergonha de ser quem você é. Você é único, você é perfeito exatamente assim como você é. E vai encontrar a pessoa certa, né? Do jeito que é, sem ter que mentir nada, né? De colocar uma foto fake. Isso. A pessoa vai gostar de você. Deixa de se amar. Exatamente. Se você for se olhando o tempo todo com filtro, quando você olha
uma foto que você tá sem ela, É. você vai perdendo o amor próprio. É verdade. Né? Então você tem que ter aquela coisa de se reapaixonar por você Muito também. bom, muito né? bom Porque isso. eu já tenho histórias assim, infelizmente. Sim. De pessoas que já estão pegando essa mania de não querer mais se ver. Sim. Sem o filtro, sem a questão da foto produzida, sem textura. Nossas texturas, gente, contam nossa história. Parece, olha, mas gente, que fase boa ter 40 anos com toda a bagagem que a gente já Eu tô conseguiu amando, chegar aqui. eu tô amando as minhas texturas. Se eu tivesse esse conhecimento com 19, seria outra história. Mas né, a gente entende que a vida é diferente. Muito bom, Ana. Viviane, nossa fisioterapeuta linda. Olha para sua câmera ali, deixa uma mensagem aí. Você que tem essa experiência, que viveu essa experiência. Fale aí, O que querida. eu quero deixar para o público, né? Não só para eles, mas para todos nós, né? Que o amor sempre prevaleça. Sim. Sim. Porque o amor é consciente. O amor faz com que a gente progrida. Então, isso é muito bom. E praticar sempre exercício físico para melhora do seu futuro, como envelhecer, como que você quer envelhecer. Então, hoje, a gente precisa ter amor próprio. Essa é a chave, a palavra-chave que eu vejo. Amor, sempre. Muito bom, muito bom. O amor acima de tudo, né? O amor não faz mal, né, a ninguém, Não. nem a nós. O amor verdadeiro, né? Muito bom, muito bom. A simplicidade. A simplicidade do amor. Muito lindo isso. Luciana, por gentileza. Como é que a gente faz para sobreviver esse estado apaixonado e passar para a segunda fase, que é o amor companheiro? Para o corpo, porque tem gente que fala, acha que é espiritual, acha que é relacional, às vezes hormônio desequilibrado. Então, para o corpo, ginecologista, urologista, endocrinologista. Muito bom. Porque às vezes regula o hormônio e fica tudo bem. Exato. Fica tudo bem. Para a alma, ou mente, ou psique, autoconhecimento, trabalhar lutos, faltas, né, as perdas, os vazios, baixa autoestima, se conhecer, se ficar bem consigo mesmo. Né? E para o espírito, para quem professa a fé, é viver, honrar os preceitos da fé. Porque se ele passar por cima disso para viver, para ser gerenciado pelos desejos da paixão, depois vai vir a culpa, vai vir reparação, né? Vai passar mal, vai ficar doente da mente, vai somatizar no corpo. É uma bola de neve. Né? Então, você precisa identificar, né, o que está te regendo e cuidar dessas três partes, corpo, alma e espírito. Né? Para a gente passar por uma experiência de paixão de forma saudável e passar para a próxima fase, a gente precisa equilibrar corpo, alma e espírito. Ai, gente, eu ficaria aqui o tempo todo ouvindo vocês. Que programa maravilhoso. A gente pôde abrir aqui o nosso coração. A gente começou de uma forma mais descontraída aqui, mas o que nós queremos deixar para você é que você se cuide, que você se ame, que você se abra para a vida, mas de uma forma responsável, sabe? Que você se entregue à sua paixão, a paixão que você tem hoje em dia, que você está apaixonado por alguém, mas conscientemente. Eu sei que é difícil, mas dá para a gente segurar. Você agora tem informação, você agora não está enganado, você tem muitas informações, até na internet, né, gente? A gente tem muitas informações. Então, assim, ame, mas antes de tudo, se ame. Porque quando você começa a se amar, você começa a ter o autocuidado, a se valorizar, olha, ninguém vai ser mais importante do que você. Então, você não vai cair em nenhuma armadilha. Eu quero brindar aqui com vocês. Vamos brindar aqui? Será que é possível eu brindar? Vamos brindar aqui ao amor. Ao amor verdadeiro, verdadeiro. A paixão também, mas a paixão vivida de uma forma correta, né? De uma forma certa. Um brinde a você. Foi muito bom estar com você até agora. Um beijo e nos siga, tá bom? Para as próximas novidades. Obrigada, meninas!